Alô? Boa noite, Brasil, boa noite, mundo, os internautas da internet. É uma maravilha porque a gente não tem a limitação do espaço geográfico e a internet possibilita isso. A gente está aqui no Brasil e também estamos pelo mundo. Estou verificando aqui no nosso painel de controle Argentina, Chile, Paraguai, inclusive já com perguntas do Paraguai, Portugal, Londres, Alemanha mais uma vez, França, Hungria, já temos gente também da Itália, Turquia, Grécia, que está precisando de muita força positiva, e Uruguai. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês aqui do Brasil e também de outros países. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde, já há 20 anos trabalhando na área da saúde. E também sou diretor da Academia Lair Ribeiro, que é um portal de conteúdos que reúne todo o acervo do Dr. Lair Ribeiro. Em várias mídias, e-books, parte de áudio, parte de vídeo, você encontra todo o acervo do Dr. Lair Ribeiro na academialairribeiro.com.br. É um grande prazer estarmos mais uma vez ao vivo aqui com vocês, com a presença do Dr. Lair Ribeiro, onde nós vamos fazer a apresentação de uma palestra especial, Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. O Dr. Lair vai falar, em média, 35 minutos, ele vai fazer uma explanação sobre esse tema, e depois nós vamos responder a todas as perguntas dos internautas. Antes de começarmos, eu gostaria de destacar que, em momento algum, estamos aqui com o objetivo de prescrever tratamentos, tá? Não é esse o nosso objetivo. Os assuntos abordados aqui, dentro da nossa temática, têm caráter informativo e científico. Sempre recomendamos que, antes de quaisquer procedimentos, procure o seu médico de confiança. O papel do Dr. Lair Ribeiro aqui é divulgar uma informação científica. Vocês já podem enviar a sua pergunta, está aí no rodapé da sua tela. Pedimos apenas que as mesmas, que essas perguntas sejam pertinentes ao tema Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Para a Academia Lair Ribeiro e a Nutrigênio Suplementos Nutricionais, que patrocina esse evento aqui, é uma enorme alegria nós estarmos aqui nesta noite, já com milhares de pessoas na sala. Agora, deixa eu verificar aqui, já 3.752 pessoas e está aumentando cada vez mais. Obrigado aí pela sua audiência e pela pontualidade. O Dr. Lair preserva muito a questão da pontualidade. E eu vou falar rapidamente aqui, para a gente não perder o nosso tempo, um pouco do currículo do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 37 livros, sendo 15 deles best-seller, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal, profissional, além de cursos voltados para médicos, na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. A título de ilustração e para termos ideia de quanto o Dr. Lair Ribeiro estuda e pesquisa, apenas nos últimos 2 anos ele produziu mais de 130 DVDs em assuntos diferenciados, valorizando a saúde humana. Senhoras e senhores do Brasil e do exterior, estamos em boas mãos com o tema Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Dr. Lair Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar conversando com vocês aí, com você que está aí nos assistindo. Pois é, a indústria alimentícia nos adoece e a indústria farmacêutica nos vicia. Então nós estamos doentes e estamos viciados. Esse é o grande problema. Se você analisa a saúde do brasileiro, um indivíduo de 65 anos de idade, ele tem, em média,
Ele recebe, em média, 5 remédios diferentes por dia. Ele recebe remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para artrite, remédio para o estômago. E como esses remédios, no final das contas, todos têm efeitos colaterais, um vai cobrindo o efeito colateral do outro. Chega um momento que o que perturba a pessoa, na realidade, não é a doença original mais. São os remédios que essa pessoa está tomando. Eu acho que você também concorda que a maior riqueza que existe para nós é a nossa saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Methodist Hospital, em Houston, por quase 3 anos, fazendo pré- e pós-operatório para os pacientes do Dr. Michael DeBake, que era um famoso cirurgião. E lá iam milionários. Tem a gente que chegava lá no seu próprio avião, só para você ter uma ideia, no seu próprio avião. E eu, naquela relação médico-paciente ali de cabeceira de leito, onde eu cuidava dos que falavam português e dos que falavam espanhol, essa era a minha responsabilidade, mas todos aqueles milionários que estavam lá eram unânimes. Doutor, eu daria tudo que eu tenho para recuperar a minha saúde. Espero que você saiba o valor da saúde. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Essa é a grande verdade. Então vamos começar. A sua saúde depende da sua hereditariedade. Aquilo que você trouxe com você no seu genoma, no que você conhece com o nome de DNA. Então, o que você herdou, pode ser que você tenha herdado uma patologia que é um atavismo. O que é isso? Que o seu pai não teve, o seu avô não teve, mas o seu bisavô teve. E se manifesta agora em você. Isso chama atavismo. É um caractere, é uma doença, no caso que nós estamos discutindo aqui, que veio de gerações passadas. Tem coisas, inclusive, que você tem que são hereditárias, mas não são genéticas. Nem tudo que é hereditário é genético. A sua avó fumava e você tem uma predisposição à asma. Isso é hereditário, mas não é genético. Não houve uma mudança no DNA para isso. Tá? Então, isso, ao invés de ser genético, é epigenético. Eu quero fazer essa distinção para você. O genético está no DNA. O epigenético está em volta do DNA, das proteínas reguladoras chamadas estonas, que interagem com o meio ambiente. Por isso que o meio ambiente, onde você vive, e o seu estilo de vida vão ser mais importantes do que a sua hereditariedade. Ninguém é refém da sua hereditariedade. A sua mãe pode ter falecido de câncer de mama, a sua irmã mais velha, e você do sexo feminino está preocupada aí com câncer de mama. Se eu lhe mostrar o caminho, que o Hipócrates, pai da medicina, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio, você vai poder silenciar este gene que, se expresso, poderia trazer o câncer de mama. Porque um gene, ele é como uma lâmpada. E a epigenética é como se fosse um interruptor. A lâmpada pode estar apagada ou ela pode estar acesa. Um gene, que é um oncogene, que é um gene que causa câncer, ele pode estar silenciado ou ele pode estar ativo. Nós chamamos de expresso, que é uma expressão gênica. E quem que faz essa expressão gênica? Ou quem que faz isso ficar silenciado? Os alimentos. Por isso que mude a sua alimentação, mude a sua vida. Porque no momento que você aprende a comer certo, infelizmente isso não foi ensinado, os seus pais não lhe ensinaram, porque eles também não sabiam. Se eles soubessem, eles teriam ensinado. E você, como todo mundo, ingere mais carboidratos do que deveria, né? Você ingere mais calorias do que deveria, e com o passar do tempo, você vai pagando o preço. Antigamente, o solo brasileiro era rico. Você plantava um tomate, você colhia, tudo o que tinha no tomate estava lá. Hoje, o solo brasileiro ficou pobre, porque o plantador de tomate ele faz monocultura, que é um erro. Naquele lugar só planta tomate.
E o tomate vai lá e busca o selênio do solo todo ano. No final do ano, ele coloca o adubo lá que não tem selênio. Tem potássio, tem nitrogênio, tem fósforo, que é o adubo mais comum. Mas não tem selênio. Então, teoricamente, no livro, quando você vai estudar, diz lá que o tomate tem selênio. Mas aquele tomate que você comprou na feira, que veio daquele plantador lá, aquele agricultor, que planta no mesmo lugar há 10 anos, não tem. Então, você pensa que você tem uma alimentação saudável, mas no frigir dos ovos, se você for ver, a maioria das pessoas hoje tem deficiência de minerais e tem deficiência de vitaminas. Por isso que é importante hoje você fazer suplementação, principalmente naqueles minerais e vitaminas que são mais escassos no Brasil. Fazendo parte disso tudo, e antes que a gente entre na alimentação propriamente dita, nós vivemos de oxigênio. Você pode ficar 30 dias sem comer, você pode ficar 10 dias sem beber água, mas você não fica mais do que 3 minutos sem respirar. Por quê? Porque você precisa de oxigênio. Se faltar o oxigênio no seu cérebro por mais de 2, 3 minutos, você desmaia. Você desmaia por um mecanismo de defesa para tentar restabelecer o fluxo com a gravidade ajudando. Então, nós estamos constantemente dependentes do oxigênio. E esse oxigênio vem da nossa respiração. Então, se nós não sabemos respirar, ou se nós respiramos pela boca, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai chegar uma hora que isso vai ter uma repercussão em você. Então, é muito importante você entender isso. E, principalmente, por exemplo, se você ronca quando você está dormindo, isso significa que as suas vias aéreas não estão funcionando bem. Você parou de respirar pelo nariz, está respirando pela boca, e com o passar dos anos, ou com a obesidade, a língua cai para trás, e aí você tem dificuldade em respirar, e você começa a roncar. E você não sabe disso, mas o seu ronco te acorda a noite inteira. Você tem microdespertares. Só que no dia seguinte você não se lembra. Mas se for feito um estudo chamado polissonografia, onde você é monitorado e é estudado o seu sono, você vai ver que você tem microdespertares a noite inteira. E você tendo microdespertares a noite inteira, chega uma hora que você começa a não ter um sono reparador. E se você não tem sono reparador, você não tem saúde. E quanto à sua alimentação, alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Se eu entro num fast food e como um hambúrguer, com uma Coca-Cola e com as batatas fritas, eu saio de lá alimentado. Eu não saio de lá nutrido. Como eu não saí de lá nutrido, o que acontece? Daí um pouco, eu sinto fome de novo. Quando eu alimento, mas não nutro, eu fico com fome, porque as células ficam gritando, manda, eu quero mais alimento, quero mais que tenha nutrientes. Você tem que ingerir alimentos ricos em nutrientes. E os alimentos que você compra nos restaurantes de fast food, eles são muito vazios em nutrientes, extremamente vazios. Eles são muito ricos em caloria, mas eles são muito vazios. Aliás, o produto alimentício, que você tem que fazer a distinção entre o que é alimento e o que é produto alimentício, quando você entra no supermercado para fazer as suas compras mensais, a maioria dos produtos que você coloca no seu carrinho não são alimentos, eles são produtos alimentícios, ou seja, são produtos que têm conservantes, são produtos que têm ativadores do paladar, a nossa língua é capaz de detectar o salgado, o doce, o azedo, o amargo, e no meio da língua tem um receptor, talvez você esteja escutando isso pela primeira vez, que se chama umami, U-M-A-M-I. O umami é um receptor que capta o gosto do glutamato, do monossódio glutamato, MSG, monossódio glutamato, que é um veneno para o cérebro, mas é permitido por lei colocar. Então, quando você compra uma sopa industrializada, que você adora aquele sabor daquela sopinha e que vem enlatado, ora, como a lei permite, o fabricante daquela sopa faz igual o concorrente dele, coloca um pouco de monossódio glutamato.
Aquele monossódio glutamato, todo dia você tomando aquela sopinha gostosa, primeiro você fica viciado, igual você fica viciado em cocaína, igual você fica viciado em tabaco, você fica viciado em monossódio glutamato. Você quer tomar aquela sopinha todo dia, achando que está sendo saudável. E aquele monossódio glutamato agora, ele sobe para o seu cérebro. E ele pode precipitar Alzheimer, ele pode precipitar Parkinson. Você vai tomar e ingerir aquilo por muitos e muitos anos. Então, a mensagem importante que eu estou passando para você aqui é o seguinte: quantos por cento da minha alimentação é realmente alimento? E quantos por cento da minha alimentação é produto alimentício? O que é que você toma no café da manhã? O que é que você come no almoço? O que é que você come no jantar? Se você fizer um levantamento, provavelmente mais de 50% que você está ingerindo, que é assim, em geral, a população brasileira, principalmente a população urbana, não está ingerindo alimento, está ingerindo produto alimentício. Bom, o que a gente precisa para ter saúde? Primeiro, a gente precisa de água. Mais de 70% do nosso corpo é água. A água é o mais abundante dos nutrientes. Ela faz hidrólise, então ela é um nutriente. Por muitos anos achavam que a água não era um nutriente. Hoje nós sabemos que ela é um nutriente. E mais de 40% das pessoas que você encontrar caminhando nas ruas, elas estão desidratadas. E quando desidrata, libera uma coisa chamada histamina. E a histamina predispõe à dor crônica. Então, você que está precisando tomar analgésico para melhorar a sua dor crônica, e você acorda com dor aqui, dor ali, se você aumentar a quantidade de água que você bebe, automaticamente a dor vai desaparecer. Eu tenho um desafio para você. Passa a partir da manhã a ingerir 2 litros de água por dia. Faz isso por 10 dias. Você vai ver que todas as suas dores vão sumir. Só que você não pode ingerir a água pura, como você conhece. Quando você ingere água, se você ingerir só água, você acaba espoliando minerais do seu corpo. Então, você tem que ingerir sal. Não é o cloreto de sódio que você tem na sua mesa. Cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa que você conhece, branquinho, aquilo é veneno. Porque para chegar naquele branquinho, precisou de uma série de bleaching, uma série de detergentes que ficaram ali no produto e são venenosos. Então, se você ingerir cloreto de sódio, que é o seu sal de mesa, você, além de ter pressão alta, você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir o sal integral, que pode ser um sal integral marinho, ou pode ser um sal integral que venha, por exemplo, do Himalaia, sal rosa do Himalaia, você vai estar ingerindo mais de 60 minerais, entre eles um mineral chamado magnésio. Nós, brasileiros, temos carência, porque para ter magnésio, você precisa ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você precisa ter vulcões. E o Brasil é pobre em vulcão, ainda bem, né? Nós não temos vulcões. Mas também pagamos um preço por isso. Nada é de graça, né? Não tem almoço de graça. Tudo tem um preço. Então, o Brasil é conhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde como sendo um país pobre, por exemplo, em magnésio. Entre outras coisas. Por exemplo, problemas que nós temos também de iodo. E assim vai. Aliás, se você fizer um estudo, e os americanos fazem isso muito bem, que chama NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano, que a cada 5 anos eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades e fazem uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo. E nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo?
os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90 a 100 anos chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. 3 colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já faz uma diferença enorme no resultado. Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então a dopamina estimula você para a vida. Então você está num ciclo vicioso, viciado. Tanto açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes. É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2. Os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina. A tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral, hoje o termo já não se aplica mais, porque você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabético no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer. Você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenas? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney. Eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Thrift Gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos na periferia de Sydney, na Austrália, e levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. E em 3 semanas, todos curaram a diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou.
por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você aqui, você fala assim, eu quero comer isso, então eu vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu? A outra coisa que você deveria de comer e não come é gordura, porque fizeram uma lavagem cerebral em você de que gordura faz mal. O seu avô, o seu bisavô comia carne de porco numa boa, cozinhava com banha de porco numa boa, e era muito mais saudável do que você. Porque eles ingeriam gordura. Por quê? Todas as células são feitas, a membrana celular é feita de gordura. O nosso cérebro é feito de gordura. Se você tira a gordura da sua vida, você tem uma deficiência, inclusive, cognitiva. Eu acho que existe uma doença no mundo hoje chamada deficiência lipídica, que nós, cardiologistas, assustamos as pessoas que elas não podem comer gordura. Porque se elas comerem gordura, o colesterol vai subir. Meus amigos, meu amigo, você que está aí, meu amigo, colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato. Colesterol não é uma gordura. Conversa com o seu amigo bioquímico. Colesterol é um álcool. Ele não é uma gordura. E ele não é feito de gordura. Ele é feito de carboidrato. Se o seu colesterol está elevado, provavelmente é porque você está comendo muito açúcar. Se você diminuir a sua quantidade de açúcar, você vai diminuir o seu colesterol. Muitas vezes o seu colesterol está elevado porque você tem um problema de tireoide. Você tem hipotireoidismo. Aliás, o colesterol elevado antigamente era usado para detectar, hoje já tem exame mais sofisticado, se você tinha algum problema de tireoide. É o teste dos pobres para saber se tem problema de tireoide. Então, se você está com colesterol alto, você vai no seu cardiologista e ele, sem checar sua tireoide, ele te passa uma estatística da vida, e na realidade você está com um problema tireoidiano, ele não resolveu o seu problema, em absoluto. Porque o colesterol elevado é apenas um marcador. Imagine que você tenha uma fábrica que fabrica fogos de artifício. E você sabe que as fábricas que fabricam fogos de artifício, uma hora pode explodir, pegar fogo e queimar tudo. Então você montou um sistema de alarme, com um alarme na sua cabeceira, na sua cama. Se algum dia a sua fábrica ela pegar fogo e começar a aparecer fumaça, vai tocar uma campainha na cabeceira da sua cama e você vai tomar uma providência. Só que um dia você acorda às 3 da manhã, a campainha está tocando, você vai lá e corta o fio dela, claro, ela parou de tocar, e você volta a dormir. É mais ou menos assim. O colesterol subiu, ele é mocinho, ele não é bandido, ele está ali por uma razão, por um marcador, ele é um marcador, só que você vai lá e baixa o colesterol, você vai lá e corta o fio do alarme, ao invés de você ver o que está causando. Entendeu a diferença? E aí, erradamente, você fala assim, não, eu não posso comer gordura. Aí, como você não pode comer alimentos sem gordura é igual comer isopor, ninguém aguenta. Tem que colocar um açúcarzinho para enganar o paladar. Aí você começa a ingerir mais carboidratos. E na ingestão de mais carboidratos, você desenvolve uma síndrome metabólica. Você pega a barriguinha de chope, entendeu? Você fica mais obeso e você começa a ter os problemas do diabetes. E isso depois leva um susto, porque o diabetes no começo ele é silencioso, ele é praticamente sem sintoma. E aí vem a história das proteínas, que muitos de vocês comem demais e muitos de vocês comem de menos. Porque se você faz tanto regime e come tanta alface, só que a nossa estrutura ela é feita de proteínas. Os nossos músculos são proteicos, os nossos ossos são proteicos, o nosso sangue, as hemoglobinas, tudo é proteína. Então, se você não ingere a adequada proteína, que é 1 grama por quilo de peso, você pesa 70 quilos, você tem que ingerir em torno de 70 gramas de proteína por dia.
Se você não ingere as proteínas certas, você começa a desenvolver uma coisa chamada sarcopenia. Você chega a um ponto que você não consegue atravessar a rua sozinho mais. Você precisa de alguém que te dê a mão e te ajude, porque você não tem mais força para levantar o seu esqueleto. Tá? E tem pessoas que comem proteína demais. Pessoas que vão bombar nas nossas academias e ingerem whey protein em quantidade grande, e eles não sabem, coitados, que grande parte dessa proteína que eles ingerem no organismo vira açúcar. Sabia disso? Que proteína vira açúcar. Se você ingerir demais, ela vira açúcar. Então, esses whey proteins da vida, que na maioria deles são tudo junk food, porque você vai lá, tem 10, 15, 20 gramas de carbono, de carboidrato, desculpa, permitido por lei. No seu sangue inteiro, se você somar, tem 5 gramas de açúcar. Um whey protein que você ingere pode chegar a ter 20. Como o Fantástico fez uma análise uma vez, alguns chegam a ter 30 gramas de açúcar, de carboidrato, que vai virar açúcar, por porção. E você pensa que está ingerindo proteína, e você está ingerindo muito mais carboidrato do que proteína. E aí nós temos que ter a preocupação com as vitaminas e com os minerais. Toda deficiência de uma vitamina causa uma doença. Se você não tem vitamina A, você tem cegueira noturna. Se você não tem vitamina B1, você desenvolve problema neurítico dos nervos. Se você não tem vitamina C suficiente, você desenvolve escorbuto, a sua gengiva começa a sangrar. Claro, que isso em grau exagerado. Na antiguidade, quando a esposa do marinheiro levava ele no porto para se despedir dele, ela voltava para casa de preto, de luto, porque ela achava que ele não ia voltar, porque pensava-se primeiro que o mundo era plano, que ele ia cair no abismo, mas na realidade ele morria era de quê? Ele morria de escorbuto, porque eles levavam batata, não levavam frutos cítricos, como limão, por exemplo, e todos ficavam deficientes de vitamina C, causaram escorbutas, perdiam todos os dentes, e começavam a sangrar e morriam. Já teve navio onde morreram 70%, 80% dos marinheiros numa viagem de escorbuto. Então, as vitaminas previnem uma série de doenças. E quando dadas em doses um pouco acima do normal, elas funcionam como nutracêuticos. Então, elas podem tratar doenças, e muitas doenças. Por exemplo, a vitamina B3, B de bola, ela trata alcoolismo. Se você der para uma pessoa que é alcoólatra, 1 hora antes dele beber, ele toma a vitamina B3, B de bola, ele pode parar de beber. Entendeu? Tem muitos estudos sobre isso. E, finalmente, a parte do oxigênio, que é muito importante. Você aprender a respirar e, muitas vezes, você até acrescentar no seu esquema o oxigênio para aumentar a sua oxigenação. Tá? Então, água, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, oxigênio, etc. E onde é que você prepara o seu alimento? Eu preparo meu alimento na cozinha. Tá bom. O que você usa? Eu compro comida pronta e uso micro-ondas. Pois é, o micro-ondas é um problema. Eu sei que ele é extremamente prático, né? Extremamente fácil de resolver o problema. Se eu, por exemplo, esquento um leite no micro-ondas, aquele subir da temperatura rápido e baixar, ele faz uma desnaturação das proteínas do leite. Quando você tira o leite de lá, ele já é outro produto do que aquele que entrou. Se uma mãe pega uma mamadeira de plástico, e você vê isso com frequência, esquenta no micro-ondas, o calor batendo naquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que são xenoestrógenos. Aquilo entra no corpo do bebê e funciona como hormônio feminino, causando uma coisa chamada estrogenicidade, criando essa epidemia de crianças com 6 meses de idade obesos. Só falta você me dizer que as crianças com 6 meses de idade estão obesos porque eles não fazem muito mais ginástica como fazia antes, né? E estão comendo mais. Crianças de 6 meses não têm atividade física nenhuma, eles não andam, eles só ficam deitados. Por que estão ficando obesos? Porque eles estão ingerindo xenoestrógeno.
Mas não é só eles que estão ingerindo cianistróide. Os adultos também estão ingerindo cianistróide. Você vai ver homens criando mamas, tendo bumbum igual de mulher, pelo excesso de cianistróide. Mas vamos continuar na cozinha. Qual a panela que você usa? Se você usa panela de alumínio, com esquentar do fogo, o alumínio libera, vai para o seu cérebro, dá Alzheimer. Se você usa panela de cerâmica, você está protegido. De todas elas que você pegar, se você fizer panela de ferro, quando esquenta o ferro, libera, você pode ter doenças relacionadas com o aumento da ferritina, que é uma doença comum, tem gente que tem predisposição à hemocromatose, é uma doença que o ferro deposita no fígado. Então, você tem que gastar um bom dinheiro para comprar os utensílios da sua cozinha, que você põe no fogo, tem que ser de cerâmica, porque você nunca vai ter problema. Esse teflon que você usa aí, essa frigideira de teflon, quando esquenta a 270 graus centígrados, libera teflon. Esse teflon entra no seu corpo e tem a mesma estrogenicidade que a mamadeira tem no micro-ondas. Então, vê qual utensílio que você está usando. Qual óleo que você cozinha. Quando você vai no supermercado todo mês fazer compra, o que você compra lá, hein? A sua avó não comprava, ela matava o porco em casa. E ela guardava, e lembra como é que ele era guardado? Numa lata, e ali ficava a gordura, os pedaços, ela usava a gordura, reusava a gordura sem problema nenhum. Você pode usar e reusar uma gordura de porco, por exemplo. Você nunca pode reusar uma gordura vegetal de girassol, de soja, de canola, porque no momento que você coloca na frigideira, como são ácidos graxos poliinsaturados, eles sofrem um processo de oxidação e de hidrogenação parcial. E eles já saem dali como veneno. Eles já vêm para a sua casa como veneno, porque se você não fizer hidrogenação parcial num óleo vegetal poliinsaturado, ele não dura 10 dias na gôndola do supermercado, ele fica rançoso. Para ele não ficar rançoso, a indústria alimentícia tem que hidrogená-lo. E nesse processo de hidrogenação parcial, cria uma coisa chamada gordura trans, que, para quem não sabe, é um antinutriente. Não é que não seja um nutriente, é um antinutriente. E, infelizmente, nós estamos ingerindo diariamente gordura trans. A lei brasileira diz o seguinte: se tiver menos de tantos miligramas de gordura trans por unidade, não precisa falar que tem gordura trans. Aquela sua fábrica, seu biscoito favorito, que vinha 50 biscoitos numa caixinha, e hoje você compra a mesma caixinha, vem 100 biscoitos, só pela metade do tamanho, ao invés do que era antes, está dentro da lei. O que eles fizeram? Se eles deixassem o biscoito maior, por unidade, agora eles tinham que escrever na caixa, com gordura trans. Como eles agora, ao invés de te dar 50 biscoitos, te dão 100, eles têm a metade do diâmetro do outro, metade da área do outro, melhor dizendo. Aí o que acontece? Por unidade. Agora não é obrigado a dizer que tem gordura trans. Então, o fato de você ler o que está lá não te ajuda muito, porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja. Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E, na realidade, não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece pleonasmo, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado, e ele tem que ser em vidro escuro, porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva num vidro transparente, numa gôndola de supermercado, e aquela luz batendo ali, 18 horas por dia, aquilo ali oxida, então já não serve mais. Então você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro.
comprando um azeite importado que custa R$ 54 a garrafa, ou mais, se eu não estou atualizado. Entendeu? Então é muito importante você entender esses detalhes. Você já está pensando assim, quais são os melhores alimentos que eu posso ingerir? Bom, o melhor alimento que tem no planeta Terra chama-se leite materno. Nada chega perto. Só que não está disponível para vender. Tá? Se tivesse, seria uma beleza. Aliás, na Europa, existe um mercado negro de leite materno, para você ter uma ideia. O segundo alimento melhor que tem no mundo chama-se ovo. Quantos anos você passou sem ingerir ovo? Aliás, muitos de vocês não ingerem até hoje. Tudo que a vida precisa está ali, é bem empacotado, só que falaram para você que aumenta colesterol. Mentira. Aumenta colesterol se você fritar ele em canola ou em girassol. Mas batatinha também, frita em canola ou girassol, soja, aumenta o colesterol. Mandioquinha também frita em canola, girassol, soja, aumenta. Então, você comer o ovo frito num óleo vegetal, você pode aumentar o colesterol. Mas se você ingerir o ovo cozido, o ovo pochê, é o contrário, até baixa colesterol. Eu já ingeri hoje 6 ovos. Eu ingiro 3 ovos no café da manhã e 3 ovos no lanche da tarde. Só que eu faço hoje o seguinte, eu já nem como a clara mais. Porque clara é albumina. Eu não estou muito interessado em tanto albumina. Eu parto e só como a gema. Eu como 6 gemas de ovos por dia. E o meu colesterol é abaixo da média. Aliás, se você ingerir, você vai ver que seu colesterol vai, inclusive, baixar. Você deve ter visto recentemente, a revista Veja fez a capa e o Departamento de Agricultura americano teve que dar a mão palmatória e dizer, ó, realmente, ovo é um dos melhores alimentos que existe. E é verdade, é um dos melhores alimentos que existe. Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando, eu preciso responder as suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o 7º colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, 2015, nós somos o número 1. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxico. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletério. Você vai para você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em 1 litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por 1 hora, por isso que é 5, 2, 1, 1, guarda o número 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, 1 litro, por 1 hora. Depois aquilo ali você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente, e aquela água que está ali, você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico ele tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico. Eu vou parar por aqui, essa nossa conversa, podemos conversar aqui a noite inteira, isso não tem fim, e vou abrir as perguntas. Tá bem? Obrigado. Obrigado, doutor Lair, pela excelente apresentação. Eu sei que o tempo é curto, a gente poderia ficar realmente falando bastante aqui, mas já temos várias perguntas e vamos ser bastante práticos e objetivos, porque as pessoas estão aí com uma série de dúvidas. Mais uma vez, alertando a você, internauta, que está nos assistindo, hoje, com uma deferência especial com o doutor Lair Ribeiro aqui, você pode assinar a Academia Lair Ribeiro com um desconto promocional. O link está embaixo na sua tela e você pode ter acesso ao conteúdo para público geral com um desconto especial na Academia Lair Ribeiro, tá certo? E esse evento tem o patrocínio da Nutrigene Suplementos Nutracêuticos. De Taubaté, a primeira pergunta, doutor Lair Ribeiro, é a Ana Cláudia. Boa noite, doutor Lair. Tenho fibromialgia e hipotireoidismo.
Gostaria de saber qual tratamento nutricional indicaria e se seria viável a ozonioterapia de insuflação retal. Ana Cláudia, fibromialgia e hipotireoidismo. Qual o melhor tratamento nutricional ou ozônio? Fibromialgia é um estado, não é uma doença. Tá? Tem várias doenças que causam fibromialgia. Simplesmente diz que dói nas fibras e nos músculos, fibromio, em diferentes pontos do seu corpo, que apertados, são 18 pontos, faz o diagnóstico de fibromialgia. Uma pessoa que tem hipotiroidismo não tratado pode desenvolver fibromialgia. Uma pessoa que tem adrenal comprometida pode desenvolver fibromialgia. Então, se você tem hipotiroidismo, a coisa que você tem que se preocupar mais é com a sua temperatura corporal matinal. Depois que você acorda, antes que você levanta, você pega um termômetro, baixa abaixo de 35. Na noite anterior, deixa na cabeceira da cama. Você acordou, coloca o termômetro por 8 minutos debaixo da axila. Tira e olha. Se você tiver menos que 36,5, significa que os remédios que você está tomando não estão sendo suficientes. A função da tireoide principal é manter a temperatura corporal, através do metabolismo, da termogênese. Se isso não está acontecendo, é porque não é apropriado. Você vai ter que ir no endocrinologista, um médico de tireoide, que vai te dar uma coisa chamada T4 e uma coisa chamada T3. Tá bom? Agora a próxima pergunta, doutor, é Fernando Ribeiro, do Maranhão. Há alguma dieta especial para quem tem varicocele? Infelizmente não, Fernando. Isso aí é uma coisa que também não te prejudica, não te incomoda, tá? Eu acho que você pode esquecer, cuidar da sua vida, esquecer disso aí. Só é incômodo às vezes, mas não tem problema maior nenhum. Não vai mudar a sua fertilidade, a sua capacidade de gerar filhos, nada disso. Esquece isso. Viva a vida. A Tamires, ela está falando o seguinte, Tamires Santos, ela tem pressão alta pós o parto. O que fazer? Está 18/10, chegando a 22/12. Socorro, doutor Lair, os exames estão normais, o que devo fazer? Hipertensão não é doença, é um estado. Você pode ser hipertenso por deficiência de vitamina D3, você não toma sol. Você pode ser deficiente porque você não tem magnésio, não faz vasodilatação. Você pode ser hipertenso porque você tem o ácido úrico elevado. Se você está me dizendo que isso surgiu depois da gravidez, a pista que você está me dando é que provavelmente você tem deficiência de magnésio. Porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, durante a gestação, que dá pressão alta e vômito e com convulsão, a gente trata com sulfato de magnésio. Então, na prática, você pode usar ou magnésio glicina, ou cloreto de magnésio. Você vai fazer uso desses, e você vai ver que, às vezes, até eu conheço pacientes que até se livram dos medicamentos. Tá bom? Então, lembre-se disso. É um estado. Se você descobrir a causa, a pressão vai embora. A hipertensão vai embora. Porque o médico fala para você que ela é idiopática. Quando você escutar que é idiopático, é porque o médico não sabe a causa. Tá bom? Uma pergunta aqui da sua capital, de São Paulo, Guga Oliveira. Boa noite, doutor Lair. Gostaria de saber se existe algum alimento com capacidade funcional da telomerase. Existe sim. Se você ingerir tem uma erva chinesa chamada astragalus, ou astrágalos. Astragalos, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego ingerindo astragalos, era condenado à morte. Porque naquela época já sabia que se você ingerisse astragalos todos os dias, você ia viver mais. Aumentava a sua expectativa de vida, porque lá tem uma substância que estimula a telomerase, aumentar o comprimento do telômero. Então, uma coisa simples que você pode fazer é fazer o uso da erva astragalos, que você pode encontrar em qualquer farmácia de manipulação. Eles tiraram do astragalo uma substância chamada TA65, que é vendida em Nova York. Hoje está até barato, está $7.000, R$28.000 por ano. Tá? Se você comprar no câmbio negro, está quase R$4 por dólar. Então, mas tirado do astragalo concentrado. Você não está a fim de gastar esse dinheiro todo, você vai e procura, então faz uso disso que não tem problema nenhum. Guarda aí, astrágalos ou astragalos.
A Thaís está perguntando aqui uma coisa bem simples. Café solúvel faz mal ou não há diferença? O que faz mais mal de tudo é o café descafeinado. Por quê? Você fala assim, mas tirou a cafeína, por que eu não posso tomar café descafeinado? Porque no processo de gerar o café descafeinado, eles precisam de um solvente. E esse solvente que coloca para fazer o café ficar descafeinado prejudica muito mais do que a própria cafeína. Então não é solução você tomar café descafeinado. Isso é que eu tenho para te dizer. Aqui tem uma pergunta que temos que ter um pouco mais de atenção. É Dani Milani. Boa noite, Dr. Lair. Há 9 anos me submeti a uma redução de estômago. Há 1 ano comecei a ter convulsões. Fiz um exame e apareceu um problema no cérebro. Atividade paroxística frontotemporal bilateral. O neuro disse que isso é genético. Não acredito, pois que eu saiba, na minha família não teve ninguém com esse problema. Tenho 32 anos, sempre fui saudável. Isso poderia ser deficiência de magnésio? Tem 1 mês que comecei a fazer suplementação com ele. Obrigado. A Dani, né? Dani Milani. Você submeteu uma cirurgia bariátrica, que é bastante invasiva. Você, para ter saúde da agora para frente, você tem que tomar uma série de cuidados. Você tem que, primeiro, fazer suplementação com alguns enzimas. Você não tem mais. Por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago caiu muito. Se você não tem ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. É difícil para você digerir carne, por exemplo. Tá? Você tem deficiência de B12. Você não absorve mais metilcobalamina. Porque para absorver B12, vitamina B12, você precisa do fator intrínseco, que quem faz a cirurgia bariátrica, em geral, aquela área que produz o fator intrínseco foi cortada. Então, você tem que fazer B12 injetável. E você também tem deficiência de ferro, porque a absorção de ferro também está comprometida. Então, junta tudo isso, mais, talvez, uma predisposição genética, você pode ter isso. Agora, como é que você faz para curar? O fato de você tomar magnésio aumenta o limiar para a convulsão. Tá certo. Eu oriento mães que elas devem deixar os filhos ter febre, porque febre é uma coisa da natureza. Febre vem para curar. Se você deixar uma criança ter febre a noite inteira, no dia seguinte ela sarou, porque a elevação da temperatura ativa enzimas, estimula o sistema imune e mata o vírus. Mas as mães foram educadas a ter medo de febre, porque elas têm a preocupação de que a criança pode entrar em convulsão, o que é possível. Passar de 39,5 é possível que entre em convulsão. Então, eu ensino as mães a aplicar cloreto de magnésio transdérmico. Elas têm em casa um vidrinho e a criança está com febre, como assim a minha filha faz com os meus netos, ela passa a uma aplicação, tem uma dosagem, ela esfrega, a criança absorve e está protegida. Então, é verdade, sim, que o magnésio protege contra a convulsão. Mas mais verdade ainda é você pesquisar a dieta cetogênica. O Hospital Johns Hopkins, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, que esse ano foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos, em 2015. A Mayo Clinic tem mais de 3 mil médicos trabalhando, foi considerado o melhor hospital do mundo, provavelmente. E lá que começou a dieta cetogênica, e ela depois foi para Johns Hopkins, onde está lá há mais de 30 anos. E um produtor de cinema famoso aí, ele tinha um filho chamado Charles, tem ainda, ele está vivo, e ele tinha 30, 40 convulsões por dia. E aí, que ele não conseguia os remédios tomando, não valia nada, ele chegou ao Johns Hopkins University, ele fica em Baltimore. E aí, ele começou, nos primeiros 3 dias de dieta cetogênica, caiu de 30 convulsões para 2, 3, depois 1 por semana, depois não teve mais. Ele criou uma coisa chamada Charles Foundation, você pode encontrar na internet. E como ele era um produtor de cinema, ele pediu a Meryl Streep para fazer um filme. E ela fez um filme. Se você ver no YouTube, você vai encontrar, até no YouTube tem um filme da Meryl Streep, onde ele faz esse tratamento
o filme de uma criança que tem convulsões e que usa a dieta cetogênica. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que melhorar a sua nutrição com relação a ferro, com relação a enzimas, com relação à vitamina B12, pode fazer uso de magnésio, mas no seu caso a absorção do magnésio está comprometida, você pode procurar um magnésio transdérmico, e você dá uma estudada hoje no Google, depois que terminar isso aqui, e dá uma olhada na dieta cetogênica, que talvez vai ser a sua solução. Mais uma vez, queremos agradecer a nossa grande audiência aqui no nosso Hangout, com o Dr. Lair Ribeiro, ao vivo aqui para todo o Brasil, melhor, para todo o mundo, no caso. E nós estamos com uma promoção especial aí. Clique embaixo do seu link Academia Lair Ribeiro, com uma promoção especial para você, internauta, que está nos assistindo aqui, com desconto especial para você. E o patrocínio da Nutrigenes Suplementos Nutricionais. Duas perguntas aqui, Dr. Lair, sobre vitamina D3. O Cristiano e o Denis. Boa noite, Dr. Lair. Não tenho vesícula. Como fica a absorção da vitamina D? E o Denis pergunta qual que seria a dosagem ideal de vitamina D. Pois é, se você não tem vesícula, fica mais comprometido. Você tem que usar a vitamina D dissolvida em triglicéridos de cadeia média. Caproico, caprílico, cáprico, láurico. São ácidos graxos. Porque o caproico, o caprílico, o cáprico e o láurico, eles não precisam de vesícula para absorver. E a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela se dissolve muito bem nesses ácidos graxos de cadeia curta. E aí você é absorvendo a vitamina D. A outra alternativa seria você tomar, dependendo da cor da sua pele, tem 6 tipos de cores, vai desde o loiro de olho azul até o negro, a classificação de Fitzpatrick, de Harvard, dependendo, mas a média é você tomar 15 a 20 minutos de sol. Eu sei que você vai levar um susto, melhor hora é meio-dia, que é onde tem o pico das ultravioleta B. Eu não estou falando para você ficar derretendo no sol ao meio-dia, estou falando para você ficar 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, e isso é o suficiente. Qual é a outra pergunta que tinha aí do Denis? A dosagem diária de vitamina D. O que interessa não é a dosagem, o que interessa é o que tem no seu sangue. Eu posso dar a mesma dose para 2 indivíduos e a concentração de 25-hidroxi-D, que é o calcidiol, é totalmente diferente. Então eu tenho pessoas que eu dou 2.000 unidades e tem pessoas que eu dou 20.000 unidades e no frigir dos ovos eles têm os mesmos níveis no sangue. O que interessa no sangue, o SUS faz isso, você pode fazer isso gratuitamente no SUS, o médico vai pedir o 25-hidroxi-D3, que é o calcidiol. O ideal do calcidiol é estar acima de 50, ideal. Infelizmente, o brasileiro, vivendo num país tropical, ele tem alta deficiência de vitamina D3. Se você levar em consideração o corte, 30 nanogramas por ml, que não é nada, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina. Quando ela foi descoberta pelo Mark Hollick, ela foi classificada como vitamina. Mas, na realidade, ela é o mais potente hormônio esteroidal do corpo. E ela previne uma série de cânceres. Se você me perguntar se existe alguma vacina contra câncer, eu te responderia que é manter os níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Evitaria muitos cânceres, tá? Principalmente de mama e de próstata. Dr. Lair, agora uma pergunta do Paraguai. Cíntia Salazar. Buenas noches, Dr. Lair. Boa noite, Dr. Lair. Sou do Paraguai. Queria que o senhor falasse um pouco sobre nódulos na tireoide. Há 7 meses tomo Lugol, 5%, junto com L-tirosina e selênio. Diminuíram um pouco. Qual poderia ser a razão? E qual a melhor suplementação? Muitas graças. Que bueno, Cíntia. Que bueno, Cíntia. A causa mais importante de nódulos de tireoides, Cíntia, é a deficiência de iodo. Isso é a principal causa. E nós temos deficiência de iodo em Paraguai, em Uruguai, em Brasil. E você tem que ser, como está sendo, a solução do Lugol.
que é uma combinação de iodo com iodeto, porque la tireoide não usa iodo, la tireoide usa iodeto, entende? E muitas vezes leva 6 meses, 1 ano, 2 anos para os nódulos desaparecer. Tem que ter paciência e persistência. Você tem que continuar fazendo. E o que você está tomando está muito bem. Continue assim, ok? Doutor Lair, de Brasília, Ronaldo Fidelis Rodrigues. Devo deixar de usar iogurte? Uso em vitaminas com várias castanhas. É a questão do leite aqui e derivados, né, doutor? Não, o problema não é só esse. É que o iogurte ele é feito de leite pasteurizado. O produtor de iogurte cumpre a lei. Coloca lá os 5 bilhões de bacilos lá na fábrica. Eu quero saber se eles continuam vivos quando chegam à sua mesa. Porque o que interessa é na sua mesa. Como é feito com leite pasteurizado, e não como antigamente era feito o iogurte, com leite cru, que hoje nem pode fazer contra a lei, então perdeu a eficiência. Você tem que procurar ingerir outras coisas fermentadas. Por exemplo, o natô, que é a soja fermentada, faz muito bem. A soja não fermentada não é um alimento muito desejável. Apesar do Brasil ser o maior exportador de soja do mundo, eu tenho as minhas restrições com relação à soja não fermentada. Mas se você fermenta, você faz o missô, o natô, o tempê, aí faz uma diferença grande. Então, você procurar ingerir comidas fermentadas, alimentos fermentados, é uma boa. Mas o iogurte per se, infelizmente, se ele é feito com leite pasteurizado, o próprio Pasteur, antes de morrer, manifestou que não era a favor da pasteurização do leite, porque quando você faz a pasteurização do leite com a finalidade de matar os micróbios, você leva a temperatura a muitos graus, porque, por exemplo, longa-vida, você leva a 150 graus centígrados. Agora, eu lhe pergunto, uma substância biológica como é o leite, que se você deixar ele destampado na mesa por 3 horas, ele azeda. Como é que ele pode ficar fora da geladeira 6 meses? Que é o que a longa-vida pode. Ele pode deixar 6 meses no seu armário. Como que uma substância, um alimento biológico como é o leite, que azeda em 3 horas na sua mesa, pode agora ficar armazenado por 6 meses fora da geladeira? Você há de convir que para fazer isso, eles tiveram que levar a temperatura a 150 graus e tiveram que colocar ali algum conservante. Não é verdade? O Net Dantas, do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, pergunta: boa noite, o leite não devemos consumir, mas e a coalhada? Já cai na mesma história, né, querido? Você sabe que no Brasil é quase proibido falar mal do leite, né? Eu falo, eu tenho minhas consequências, mas hoje existe uma tendência, a Harvard Medical School, a Universidade de Harvard, tirou o leite do cardápio científico deles. Quer dizer, isso, você imagina a repercussão que isso está tendo. Tirou o leite, não excluiu o leite, porque o leite está muito comprometido com a opção de coisas, hormônios. Eu não estou falando que todo mundo faz isso, mas só que os leites misturam. Por exemplo, antigamente uma vaca vivia 20 anos, hoje ela vive 6. A vaca dava 3, 4, 5 litros de leite, hoje ela chega a dar 50. E hoje tem uma coisa interessante. Antes do bezerro desmamar, eles fazem uma inseminação artificial e a vaca continua grávida, dando leite. Quando aquele bezerro desmama, o outro já está nascendo, para não ter interrupção no fluxo do leite. Só que uma vaca grávida, ela produz 33 vezes mais estrona, que é um hormônio, no leite. E essa estrona causa câncer de mama, causa câncer de próstata. Claro, isso vai tudo misturado. O leite que está tendo estrona, que não está tendo estrona. Mas quando você compra ele na esquina, como é que você sabe de onde veio? É complicado. É muito complicado. E por isso que Harvard tirou da pirâmide. Hoje eu posso falar com tranquilidade, porque se alguém quiser me processar alguma coisa, eu digo, se a Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, mais respeitada, tirou do cardápio deles o leite, vocês estão esperando o quê? Agora, claro que no Brasil
no Brasil tem muito produtor de leite, tem muita gente que vive do leite, tem que levar tudo isso em consideração. Tem muita criança que, se não tomasse leite, não tinha nada para tomar. Bom, é preferível tomar o leite do que passar fome, entendeu? Então, eu não quero ser radical aqui. Mas eu digo para você que está me assistindo, diminua o seu consumo de leite. Você vai dizer assim, mas de onde é que eu vou tirar meu cálcio? Mas de onde é que a vaca tira o cálcio, hein? Ela não bebe leite? Para pensar. Se a vaca não bebe leite, ela não tira cálcio de leite. Ela tira cálcio do capim, do verde, do verde. Tudo que é verde tem cálcio. E os estudos epidemiológicos mostram o mito do calcionismo. Ah, se eu tomar cálcio, eu vou prevenir a osteoporose. Não é verdade. Isso é uma mentira. Porque se você toma cálcio, quem falou para você que esse cálcio vai para o osso? Ele pode ir para a carótida, ele pode ir para a aorta, ele pode ir para o rim, e você vai ter que ter transplante renal, ele pode ir para o cérebro, você vai ter necrose, morte de neurônio, ele pode ir para a sua carótida, ele pode ir para o seu coração e calcificar suas válvulas cardíacas, ele pode ir para a sua coronária e calcificar a sua coronária, você tem um infarto. Seria mágico se eu tomasse o cálcio e ele fosse para meus ossos. Eles não vão. O cálcio, para ir para o osso, tem que ir o cálcio, tem que ir vitamina D3, tem que ter magnésio, tem que ter boro, tem que ter vitamina K2, que muitos de vocês estão escutando pela primeira vez. Tem 23 vitaminas K. 23. A maioria dos médicos conhece uma, K1, que é a vitamina da coagulação. Só um. Então, quando fala em vitamina K, só pensa naquela. Mas a K2 é uma vitamina que te pega o cálcio onde ele estiver e leva ele para o lugar dele, que é nos dentes e nos ossos. Entendeu? O Dionei Júnior tem uma pergunta interessante aqui, doutor Lair. Quando o senhor diz para usarmos azeite armazenado em vidro escuro, pode ser aquele vidro verde ou teria que ser somente o vidro preto? E sobre as panelas? Elas têm que ser totalmente de cerâmica ou pode ser aquela com revestimento cerâmico? A com revestimento cerâmico é perigoso porque aquilo ali pode sair, né? Não vai durar por muito tempo. Se você adquirir ela de cerâmica, que você vai gastar um pouquinho, você compra uma vez só. Agora, se você fizer com revestimento cerâmica, você não sabe quando chega a hora que você tem que trocá-la. Entendeu? Esse aqui é o problema. A outra pergunta era com relação a quê? A cor do vidro do azeite pode ser o verde? O vidro do azeite verde? Pode ser o verde, pode ser o âmbar. Tem que ser mais para escuro do que para claro, para bloquear a luz. Tá bom? William, do Rio Grande do Sul, está perguntando o seguinte: é prejudicial ter o percentual de gordura corporal abaixo de 5%, mesmo ingerindo muita gordura? Se você tem muito baixa concentração de gordura no corpo, você corre mais risco de intoxicação cerebral. Vou te explicar por quê. Porque todo veneno que você ingerir, seja ele qual for, 99,9% dos venenos são lipossolúveis. Eles se depositam na gordura. Se você não tem gordura nenhuma, você tem 5% de gordura, e o seu cérebro é 70% de gordura, adivinha para onde vai o veneno? O veneno vai para o cérebro. Então, nem 8, nem 80. Eu não sei se você quer exagerar demais e ter um ataque, porque tem gente que tem neurose, tem que cada vez ter taxa mais baixa de gordura. O ser humano não foi feito para isso. Você tem que ter um limite. Se você tem baixa gordura demasiado, você corre o risco, se você entrar em contato com um veneno, não existe gordura para depositar esse veneno. Ele vai direto para o seu cérebro, onde ele vai ser depositado, porque lá é 70% da gordura. Tá bom? Doutor Samuel, de Uberlândia, lá do seu estado. Por favor, retirei um tumor benigno subescapular e estou tratando de síndrome do impacto do ombro esquerdo. Tenho 35 anos, o que pode ajudar a reverter as inflamações. Já fiz muita fisioterapia e tomei remédios. Pois existe uma coisa chamada gengibre indiano, tá? Desculpa, ginsena indiano, desculpa. Ginsena indiano, que é a curcumina. A curcumina é chamado açafrão da terra, falso açafrão da Índia, que é cúrcuma, que também chamado turmérico.
turmérico ou curcumina. Você vai num supermercado, é um pó vermelho que o indiano usa no tempero chamado curry. Curry. Não sei se você já comeu um alimento com condimento curry. Pois é, e você passa a ingerir isso, você coloca ele em cima da comida, assim, ó. Você pega ele e joga em cima do arroz e do feijão. A curcumina, eu estava confundindo com ginseng indiano, que é o ashwagandha, é outra coisa, essa hora que já estou cansado. A curcumina é o anti-inflamatório mais poderoso que a natureza produz. Ele vai inibir uma coisa chamada NF-kappa-beta, que é o que está causando problema no seu ombro. Tá bom? Então eu recomendo que você faça uso no almoço e no jantar de curcumina, que você encontra aí em Uberlândia, no supermercado. Luiz Gonzaga, do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se o magnésio é suficiente para controlar as convulsões provocadas por meningite bacteriana ou se deve ser acompanhado de alguma vitamina. O magnésio ajuda a aumentar o limiar da convulsão, mas se você tem um quadro de meningite bacteriana, você tem que primeiro, isso aí é um quadro sério, você tem que estar internado para tratar. Os médicos não vão usar antibiótico ou vão usar o que nós chamamos de terapias bioxidativas. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, para quem sabe trabalhar com ele, 2, 3 ampolas em 250 ml de soro fisiológico, 30 gotas por minuto, cura uma meningite bacteriana em 2, 3 dias. Já vi curar muitas. Ou, se não, antibióticos próprios. Primeiro, você tem que tratar a meningite. Nesse período que está acontecendo a meningite, só o magnésio oral não vai resolver, não. Você tem que fazer sulfato de magnésio na veia, que lá é feito. Que é o mesmo remédio que se usa quando uma mulher grávida tem pressão alta e tem convulsões, que é o chamado pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Ela começa com pressão alta, a albuminúria, começa a perder proteína na urina e começa a convulsionar. E como é que faz o tratamento? Sulfato de magnésio na veia. Então aí já é endovenoso. Só o oral não resolve. Doutor, uma pergunta de Shizuoka, no Japão, a senhora França Ade. Sim. Boa noite, doutor Lair. Queria saber se coco ralado que vende no mercado faz bem. França, eu tenho que saber aí qual a origem do coco que você tem aí. O que eu posso dizer para você é que o coco é um dos alimentos funcionais menos utilizados, tá? O coco, ele tem proteína, ele tem minerais, ele tem vitaminas, ele tem um ácido graxo chamado ácido láurico, que quando cai no seu estômago vira uma substância chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus e mata parasita. Para você ter uma ideia, o leite materno, que é o melhor alimento que tem no mundo, ele tem 19% de ácido láurico. O coco tem 47% dos ácidos graxos é ácido láurico. Sem falar que o coco tem um outro ácido graxo chamado caprílico, que mata candidíase. Então, mulher que tem corrimento vaginal e que faz uso de farelo de coco, óleo de coco, água de coco, ela acaba com o corrimento vaginal porque vai tratar a candidíase. O coco tem tantas aplicabilidades e é do coco que se tira os triglicéridos de cadeia média. O que quer dizer com isso? Essas fórmulas infantis, quando você não pode comer mais, você está em coma, e eles te dão uma alimentação parenteral na sua veia, o que eles estão injetando lá é triglicérido de cadeia média que é tirado do coco. Então, o coco é impressionante. Na Segunda Guerra Mundial, não tinha mais soro, eles faziam água de coco na veia, tratamento com água de coco na veia. Existe um tratamento para litíase renal, para pedra renal, chamado bucoterapia, onde você injeta na uretra água de coco e ela destrói o cálculo renal. Então, a aplicabilidade do coco é absurda. Agora, você tem que fazer, por exemplo, óleo de coco, nós estamos falando de 14 gramas por dia, é uma colher de sopa. Tá? Não é tomar uma cápsula, isso não é o suficiente. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Esse programa aqui, esse nosso encontro, tem o patrocínio da Academia Lair Ribeiro, que está com uma promoção imperdível esta semana. Faça a sua assinatura com a promoção de desconto
e você vai sair ganhando para ter acesso a todo o conteúdo do Dr. Lair Ribeiro. Já estamos entrando aqui nos nossos últimos 15 minutos e também tem o patrocínio da nutrigenes.com.br. Vi Borges, também de Minas Gerais. Boa noite, Dr. Lair. Fale sobre a natoquinase na prevenção de eventos trombolíticos. Pois é, a natoquinase ela vem do natô. Ela é a soja fermentada. A soja fermentada, uns lactobacilos especiais, cria a natoquinase. A natoquinase ela tem uma propriedade anticoagulante, muito interessante. Até bem pouco tempo você não tinha ela disponível no Brasil. Eu, como falo muito sobre natoquinase, eu convenci os importadores de que se eles importassem ia ter mercado. E hoje, felizmente, tem. E, por sorte, acabou de sair do mercado o dipiridamol, que é o Persantin. Muitos de vocês estão assistindo aí sabem o que é para também prevenir a agregação plaquetária. Então, hoje, eu recomendo o seguinte, você que estava fazendo uso de Persantin e ficou órfão, não sabe o que fazer, você pode fazer natoquinase. Por enquanto, a natoquinase, que a dose que você está pedindo aí é 100 mg por dia, ela só é feita em farmácias de manipulação, com receita. Você tem que arrumar um médico que receite para você natoquinase 100 mg, uma cápsula diariamente. E ela vai prevenir fenômenos tromboembólicos, ela vai... Você que teve infarto e está com medo de reinfartar, ela vai prevenir para que isso não aconteça. E ela é um produto natural, muito interessante, que não tem os mesmos efeitos colaterais dos anticoagulantes que estão no mercado. A Sinara, de Paulista, no estado do Pernambuco, ela fala o seguinte, ela esteve no último Hangout perguntando sobre um problema da filha dela, a Nanda, e hoje vem agradecer pelo seu esposo, que foi diagnosticado com osteoartrite na lombar, e por causa da mudança de nossa alimentação, sol todos os dias e magnésio, o seu esposo, Leopoldo, não usa mais medicamentos sintéticos. Que bom. E sente-se bem melhor, graças a dicas aí do Dr. Lair. Teria algo a mais a acrescentar nessa receita, Dr. Lair? Pois é, Kio, deixa eu te falar. Nós temos a farmácia dos homens, que tem muita coisa boa, mas nós temos a farmácia de Deus, que tem coisas melhores. Então, quando foi criado o mundo, já foi criado os remédios para as doenças que viriam a aparecer. Eu gosto de citar uma frase que diz assim, o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Ou seja, pode ser que quem esteja te atendendo não saiba a solução, mas o futuro já chegou. Uma coisa interessante para o seu marido aí é a vitamina D3, tá? A vitamina D3 que pode ser feita sublingual, que pode ser feita em doses de 2 a 5 mil unidades, para ele no caso, e é uma pastilhazinha que coloca debaixo da língua, que é baratinho, você vai ver aí na farmácia de manipulação, e sem efeito colateral nenhum. E vai ter muitas outras repercussões boas, além dessa. Então, essa seria uma orientação. E a curcumina, que nós já falamos aqui, que é o mais potente anti-inflamatório que a natureza faz, também você pode adquirir no supermercado ou no mercadão e colocar em cima da comida. Isso não só o seu marido, como a família inteira vai se beneficiar com o uso de curcumina. O indiano, ele come curcumina no café da manhã, no almoço, no jantar. A Índia é o país no mundo, per capita, que tem a menor incidência de Parkinson e de Alzheimer. E a explicação é pelo que tudo que eles comem lá, eles colocam curcumina, que aqui no Brasil é conhecido como açafrão da terra, falso açafrão indiano. Turmérico e curcumina, tudo é a mesma coisa. De Guarulhos, agora a pergunta do Felipe Santos. A carne vermelha e o frango são alimentos saudáveis? Você os consome? É arriscado tirar a carne vermelha da alimentação, doutor? Principalmente se você é do grupo O. Nós temos 45% dos brasileiros é O, 40% é A, 10% é B e 5% é AB. Essa é a nossa distribuição aqui. Antigamente só existia grupo O. Todo mundo era carnívoro, porque todo mundo só comia carne. Você caçava, pescava e andava, porque era nômade.
há 10 mil anos atrás, pararam para fazer agricultura. Aqueles que se adaptaram muito bem à agricultura viraram grupo A. Se você é do grupo A, como eu sou, eu não te recomendo comer carne vermelha todo dia. Se você é do grupo O, você pode comer carne vermelha à vontade. Carne vermelha para você é remédio, tá bom? Se você é do grupo B, também pode comer carne vermelha. Se você é do grupo AB, você tem que variar entre grãos e frutas. Então, esse é o sistema. Isso representa a sua genética e a sua epigenética. Então, tem uma correlação muito interessante. Tá bom? A Lídia Oliveira está falando de Paris, na França. Gerador de ozônio doméstico é eficaz na eliminação dos agrotóxicos nos alimentos? E qual a dica para retirar agrotóxico? Isso daí você já respondeu. Tá bom. A dica para... Primeiro eu vou falar a dica para tirar agrotóxico. Ó, é 5.211. Guarda esse número. 5.211. 5 ml, 5 cc de tintura de iodo a 2%, por isso que 5.200 é o 2, por cada litro d'água por 1 hora. Então você pega as frutas e as verduras que você vai comer hoje, vai ingerir hoje. Você coloca aquilo num container, uma vasilha, e você coloca 1 ou 2 litros d'água, dependendo da sua escolha, para cobrir aquilo. E aí vamos supor que você colocou 1 litro. Você vai colocar 5 ml de tintura de iodo que você compra ali na esquina, que é mais barato que água. Você tampa, porque não pode oxidar, deixa por 1 hora, 60 minutos, para um timer. No final, você joga aquela água fora, que ela está cheia de atrazina, e você lava aquilo de novo, e você tem as frutas e verduras sem os agrotóxicos. A aplicação de ozônio também neutraliza, em parte, os agrotóxicos, porque faz uma oxidação deles. Agora, vai depender muito de que máquina de ozônio você tem, a concentração de ozônio que você está fazendo, quanto tempo você vai deixar fazendo, quer dizer, isso não posso te dar toda a receita de uma vez aqui, que o tempo não permite. Mas é uma outra alternativa, assim, tá? O senhor fala muito bem, o Edgar está perguntando aqui, que o senhor fala muito bem do ovo, né? E aí ele faz o seguinte: quais são os pontos positivos e negativos do ovo de codorna, vinagre e isotônicos ABS? Vinagre é uma bebida, é um alimento fermentado, faz muito bem para a saúde, principalmente vinagre de maçã, que eu uso na minha casa todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Então isso é muito aconselhável. O ovo de codorna, ele só é menor no tamanho. A composição dele não é muito diferente do ovo da galinha. Se você quer um ovo com composição diferente, primeiro você tem que fazer uso do ovo orgânico, que você chama de caipira, né? Nós chamamos de orgânico. O ovo orgânico, ele é aquele que a galinha ela é solta e ela vai pastar. Ela come capim, ela come inseto, entendeu? Porque você pensa que a galinha é vegetariana. Ela não é vegetariana, ela é herbívora. Você fala assim, a girafa é vegetariana. Não, a girafa não é vegetariana. A girafa é herbívora. O que quer dizer isso? Ela come, quando ela vai comer o raminho lá da árvore, ela come o mosquito que está lá, a formiga que está lá. Ela ingere carne, ela ingere proteína. Não tem um animal no planeta Terra que não ingira proteína. Entendeu? Então, eu sou vegetariano, eu sou vegano, igual os animais. Não, o animal é herbívoro. Eu não conheço nenhum animal vegetariano na vida. Nunca encontrei um. E quando ele vai comer o mato que está lá, tem formiga, tem aranha, tem o que tiver lá, ele come. Entendeu? Então não confunda vegetariano com herbívoro. Não é sinônimo. Mas eu divaguei aqui. Qual é a do ovo? Bom, então se você quiser, você pode... Se o ovo é de uma galinha orgânica, o ovo orgânico, ele tem muito mais ômega 3, que é uma coisa que está em falta na nossa alimentação diária hoje. Então, ele faz muito bem. Agora, se o ovo for galado, ele é melhor ainda. Um galo copula com 17 galinhas por dia. Tá? O galo acorda de manhã, ele tem um raio virtual, onde ele consegue copular com 17 galinhas num dia. Então, a média é assim. Para cada 17 galinhas, você tem que ter um galo. E a galinha escolhe qual galo que ela vai andar durante aquele dia. Então, ela entra no raio daquele galo. Aquele galo, onde ele anda, aquele raio acompanha ele. É como se fosse um campo virtual. Então, quando você tem 17 ou menos galinhas por cada galo por dia, os ovos saem galados.
E o ovo galado, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele, como ele vai gerar um pintinho e o outro não vai, ele já é predisposto a gerar mais proteína. Então, ele é mais rico em proteína. Tá bom? Chega de falar de ovo, né? Já vamos aqui para as últimas perguntas, faltando apenas 5 minutos, depois o Dr. Lair vai fazer sua mensagem final. Isabel, ela tem hepatite B. Qual a indicação de alimentação e o que ela deve fazer? Você deveria de procurar alguém que trabalha com ozônio, entendeu? Você vai encontrar aí pelo Brasil afora. Onde é que ela é? De Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto tem muita gente que trabalha com isso, tá? Você não vai ter dificuldade de encontrar, não. Aí essa pessoa vai te fazer, esse médico vai te fazer umas 10 sessões e você vai ficar livre, não vai ter mais nada disso aí, tá? Então a melhor coisa que tem para hepatite B é tratamento com ozônio, tá bom? Então, não tenho mais nada para te indicar melhor que isso. Doutor Lair Ribeiro, Gustavo de Florianópolis aqui, acho que vai ser a nossa última pergunta. Tenho azia, gases e refluxo. Por exemplo, ao comer alimentos ácidos, comidas gordurosas ou comer demais, me atacam estes sintomas. Recentemente li que estes sintomas têm ligação com a saúde do pâncreas e fígado. Isto procede? Como posso melhorar desses sintomas? Você tem deficiência de ácido clorídrico, tá? A maioria pensa que tem excesso, tem a deficiência. A melhor jeito de você consertar isso aí é usando uma coisa chamada cloridrato de betraína, 300 miligramas, 2 vezes por dia. Não é antes nem depois do almoço, não é antes nem depois do jantar, é durante. Então você vai almoçando, toma 300 miligramas de cloridrato de betraína, continua almoçando. Você vai jantar, dá uma paradinha no meio, toma a cápsula de cloridrato de betraína. Com isso aí você vai melhorar rapidamente. Se você tiver acesso à aloe vera, você pode tomar uma colher de sopa de aloe vera concentrado em jejum. Vai te ajudar muito. Então, a aloe vera e o cloridrato de betraína resolve o seu problema. Se você toma um remédio chamado omeprazol, o sintoma vai melhorar, mas a doença continua, porque o omeprazol ele vai anestesiar o seu esôfago. Então, vai aliviar o seu refluxo, mas não resolver o seu problema. Tá bom? Tem mais uma pergunta? Né? Não, acho que não. Tá bom, chega. Tá bom. Queremos agradecer aqui toda a nossa audiência do Brasil, gente aí da Suécia, da Espanha, da Venezuela, Bolívia, do Canadá também tivemos aqui. Hoje no nosso Hangout, falando então, mude sua alimentação, mude a sua vida. Queremos agradecer mais uma vez a Academia Lair Ribeiro, que está proporcionando esse Hangout aqui. E lembrando a todos vocês, internautas, que estamos com uma promoção especial essa semana para você que deseja adquirir todo o conteúdo do Dr. Lair Ribeiro lá em e-books e vídeos e também a Nutrigênese Suplementos Nutricionais. Dr. Lair, a palavra final é sua e a sua mensagem para a nossa audiência. Era uma vez um homem que morreu e aí quando ele acordou, ele se deu conta que ele estava em cima de um muro. Ele olhou para um lado, era o céu. Ele olhou para o outro lado, era o inferno. E ele indeciso se ele pulava para um lado ou pulava para o outro. A turma do inferno estava calada. O diabo, o chefe lá, de braço cruzado, olhando. A turma do céu estava fazendo uma torcida. Santos, todo mundo lá, pula pra cá, é aqui, ó, é aqui, vem cá, por aqui que isso que você procurou a vida inteira. E do lado de lá, o pessoal do inferno, ninguém falava nada. Aí tinha um filósofo que estava observando essa dinâmica, o cara em cima do muro, e não sabia se ia para um lado ou ia para o outro. E não se conteve, ele abordou o diabo e perguntou, eu não estou entendendo, o pessoal do céu está fazendo a maior torcida para ele pular para lá. E o senhor está aqui quieto, olhando, não fala nada? Ele falou, mas em cima do muro já é o meu lado. Quem não decide já está no inferno. Então, eu quero que você entenda que você não adianta assistir uma aula dessa e escutar muita coisa interessante e não mudar a sua vida. Pô. Vida nutricional que eu estou me referindo. E aí, o que você vai levar para casa disso? Qual a modificação que você vai fazer amanhã no café da manhã? No seu almoço, no seu jantar,
Porque só a informação não adianta nada, não. Informação não tem valor nenhum, não. A informação só tem valor quando passa do campo do pensar para o campo do agir. O que interessa é resultado. Não é essa conversa fiada aqui, é resultado. E para ter resultado, você tem que implementar. Então, eu espero que você faça essa implementação. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima.